Qual a diferença entre a velha e a nova aliança? Você saberia dizer? Existe um grande número de pessoas que não aceita essa ideia, né? Dizem não existir velha e nova aliança, que é tudo uma coisa só e somente a atuação de Deus é que muda. No entanto, é difícil negar a existência das duas alianças quando você olha para algumas cartas do Novo Testamento, escritas por alguns dos apóstolos. É fácil ver que existem duas alianças, sendo que chamamos de velha a mais antiga, chamada de aliança da lei, e nova aliança que veio através de Jesus Cristo. Porém, o mais interessante é que a aliança da salvação pela fé, segundo o apóstolo Paulo, ela é anterior à entrega da lei, que é a aliança que veio por intermédio de Moisés. Aí você me pergunta, tem isso na Bíblia, Carlos? E eu respondo sim, tem isto na Bíblia, né, em vários lugares, mas eu separei aqui alguns trechos da carta de Paulo ali aos Gálatas, no capítulo 3. A igreja estava recebendo um grupo que era chamado Grupo da Circuncisão, que era um grupo de judeus cristãos, que achavam que para se tornar um cristão, primeiro você tinha que aderir ao judaísmo, né, se circuncidar e passar a guardar todos os elementos da aliança da lei, né, aquela aliança que Deus tinha feito com Israel através de Moisés. E Paulo então fica indignado com a igreja, né, ele escreve uma carta indignado, vendo que a igreja estava abandonando o que ele tinha ensinado, que era a salvação pela fé em Jesus Cristo, através do processo do batismo, do novo nascimento, e de uma vida íntegra e correta diante de Deus, baseada na fé no sacrifício que foi feito na cruz. E a igreja estava querendo voltar àqueles rudimentos antigos da aliança que Deus tinha feito com Israel. E Paulo começa dizendo no verso 2: Deixe-me perguntar apenas uma coisa: vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Será que perderam o juízo? Tendo começado no Espírito, por que agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Paulo afirma que tentar se salvar através da lei, através das obras da lei, era tentar tornar-se perfeito pelos próprios esforços, ou seja, tentar alcançar a salvação pelo esforço próprio. Será que foi à toa que passaram por tanto sofrimento? É claro que não foi à toa. Da mesma forma, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Uma outra versão diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. O texto ele é autoexplicativo, eu vou lendo aqui, se precisar vou dando algumas pequenas explicações e acho que vocês vão compreender muito bem. Então Paulo diz: Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Logo, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. As Escrituras previram esse tempo em que Deus declararia os gentios justos por meio da fé. Ele anunciou essas boas novas, ou esse evangelho, né, a Abraão há muito tempo, quando disse: Todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. Então, Paulo afirma que o primeiro a ouvir a mensagem do evangelho foi o patriarca Abraão, quando Deus prometeu a ele que ele seria pai de muitas nações, né? Deus o justificou pela fé, pelo fato dele ter depositado a sua fé em Deus, de ter se à disposição de sacrificar seu filho, lembrando que Deus não permitiu que ele realizasse o sacrifício. Mas Abraão creu a ponto de acreditar que Deus poderia ressuscitar o seu filho dos mortos, né? Já que Deus pediu para Abraão sacrificar o seu filho, mas tinha prometido que a geração dele viria daquele filho que ele estava sacrificando. Então Abraão foi a tal ponto de acreditar que mesmo se ele sacrificasse, Deus poderia ressuscitá-lo dos mortos. E isso foi considerado, por esse motivo, por outras provas de fé, Abraão foi considerado justo diante de Deus pela fé, num tempo em que a lei ainda não existia. Portanto, todos os que creem participam da mesma bênção que Abraão recebeu por crer.
Isto que quero dizer, a lei que veio 430 anos depois, ou seja, a lei ela foi dada 430 anos depois que Abraão foi justificado pela fé e recebeu a promessa de que seria pai de muitas nações. Ou seja, a promessa da salvação pela fé, segundo o apóstolo Paulo, é anterior à entrega da lei, é anterior à aliança que Deus fez com Israel através da lei. Então ele diz que a lei que veio 430 anos depois não pode anular a aliança que Deus estabeleceu com Abraão, pois nesse caso a promessa seria quebrada. Deus não quebra suas promessas. E ele prometeu que pela fé Abraão seria pai de muitas nações, não apenas pela lei, ele é pai apenas da nação de Israel, mas pela fé ele seria pai de muitas nações. Portanto, se a herança que vem de Deus, pudesse ser recebida pela obediência à lei, ela não viria pela aceitação da promessa. Deus não teria prometido a Abraão a salvação pela fé. No entanto, Deus, em sua bondade, a concedeu a Abraão como uma promessa que Deus não quebra. Qual era então o propósito da lei? Ele não deixa a gente no vácuo, né, ele explica qual era o propósito da lei. Ela foi acrescentada à promessa, quer dizer, ele diz que a lei veio primeiro a promessa da salvação pela fé, depois a lei foi acrescentada à promessa para mostrar às pessoas os seus pecados. Mas a lei deveria durar apenas, presta atenção nisso, gente, a lei deveria durar apenas até a vinda do descendente prometido, que é Cristo. Por meio de anjos, a lei foi entregue a um mediador. Então, existe, portanto, algum conflito entre a lei e as promessas de Deus? De maneira nenhuma. Se a lei fosse capaz de nos conceder nova vida, seríamos declarados justos pela obediência a ela, né? Pela obediência à lei. Paulo diz que a lei não é capaz de nos conceder nova vida, mas não existe nenhum problema com a lei. Ele vai explicar depois onde é que está o problema. Mas as Escrituras afirmam que somos todos prisioneiros do pecado. O que é um prisioneiro? Um prisioneiro é uma pessoa que está presa e não consegue se libertar. Então, nós todos somos prisioneiros do pecado, de modo que nós, os que cremos, recebemos a promessa de libertação apenas pela fé em Jesus Cristo. Então, não há nenhum problema com a lei. A lei é perfeita, o mandamento é santo, é justo e é bom. O problema é que nós somos carnais, vendidos pelo pecado, como diz o apóstolo Paulo, né? Ou seja, nós não temos capacidade de vencer a nossa carne no que diz respeito ao pecado. Então, se dependesse de nos justificarmos pela lei, todos nós seríamos condenados. A lei representa a santidade máxima de Deus e nós não temos nenhuma capacidade de obedecê-la. Em outras palavras, a lei foi nosso guardião até a vinda de Cristo. Ela nos protegeu até que, por meio da fé, pudéssemos ser declarados justos. Agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião. Pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu, nem gentio, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele, segundo a promessa de Deus.